Galera, é o seguinte, o Xbox Series X fez o ano de 2024 ser um ano bem interessante. A gente sabe que não existiu muito investimento na quantidade de exclusivos para a marca ou para a plataforma, mas mesmo com a pouca quantidade de jogos exclusivos, ele foi o console que trouxe games que mais impressionaram graficamente em 2024. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai ver por que esses jogos impressionaram tanto graficamente. Esse é um tema que é sempre importante de ser falado em todo começo de um ano novo, porque não só situa a gente para o padrão gráfico que nós estamos encontrando, nos preparando para saber o que exigir de agora em diante, como também lembra a gente que em um cenário em que existe pouca diferença visual de uma geração para outra, algo que tem acontecido bastante hoje em dia, ainda existem jogos que conseguem nos impressionar. Então a gente vai fazer isso de forma crescente, ou seja, eu vou começar do jogo que menos impressiona até chegar ao que mais impressionou, cada um por seu próprio motivo e mérito. E vocês vão ver que muito antes da gente chegar no primeiro lugar, a gente vai se impressionar muito. E claro, como não existiu uma grande quantidade de exclusivos, não tem motivo para dar um contexto melhor que esse para esse início de conversa. E eu vou aproveitar esse espaço aqui para recomendar para você a Forte Games, porque lá tem muitas oportunidades para você que está querendo comprar o seu Xbox. Só para vocês terem uma ideia, na Forte Games a gente encontra o Xbox Series S com um preço menor que o sugerido pela própria Microsoft, sem contar que o melhor de tudo é que o preço do Series S Carbon Black, que é aquele que vem com 1 TB de armazenamento, tá bem abaixo da média do mercado também, tá imperdível, não é exagero. E não esqueçam que a loja tem a versão especial do Xbox Series X, a Robot White, uma versão branca totalmente digital. E quando você compra um Xbox na Forte Games, você ainda ganha de brinde um Game Pass Ultimate para já aproveitar os jogos que tem disponíveis ali. E tudo isso pode ser garantido com muitas facilidades nesse começo de ano. A Forte Games te dá desconto no pagamento à vista, te deixa parcelar o seu produto em até 8 vezes sem juros e te dá o frete de graça. A loja usa Sedex para garantir que seu produto chegue com cerca de 5 dias na sua casa com toda a segurança e não te cobra nada por isso. E não precisa se preocupar que é tudo muito seguro. A Forte Games usa o Mercado Pago para proteger o seu dinheiro e Mercado Pago é sinônimo de segurança. Para você que não conhece o Mercado Pago, ele é uma instituição financeira que fica com a responsabilidade de tomar conta de todas as transações da loja para evitar, por exemplo, que você leve qualquer tipo de golpe. Então a loja só recebe o pagamento depois que você recebe o seu produto em total segurança, porque o objetivo da Forte Games é te deixar seguro. Até por isso ela tem um atendimento humanizado no WhatsApp para te ajudar o tempo todo e te informar qual o status da sua compra para você não se preocupar com nada. Então garantam o produto de vocês na Forte Games. Ela é ágil, é segura e eu confio. Link no comentário fixado e na descrição. O primeiro game que me impressionou graficamente no Xbox Series X foi Stalker 2, um jogo que merecia estar sendo mais falado no meio da comunidade. Como fazer uma tecnologia tão popular parecer tão única? Como construir um mundo tão denso, mas ao mesmo tempo tão vazio e característico? Stalker 2 usa Unreal Engine 5, traz um modo performance em 60 FPS, que não é perfeito, mas está lá, e roda com uma resolução em 1440p no modo qualidade. Se apegando a esses detalhes tão característicos dos jogos hoje em dia, dá pra gente dizer que ele está dentro do padrão, mas é muito injusto resumir esse jogo a apenas isso. A grande sacada que a gente está sempre acostumado a ver com títulos que usam a Unreal Engine 5 é que o motor gráfico traz oportunidades com atributos muito únicos para fazer qualquer jogo parecer fotorrealista. E isso sempre aconteceu antes mesmo da gente chegar na 5ª edição do motor. Se um desenvolvedor quisesse uma boa representação de solo, considerando um parâmetro realista, a Unreal Engine oferecia. Se ele quisesse uma vegetação nesses moldes, o motor gráfico também sempre ofereceu. Se ele queria materiais como metal seguindo essa ideia, também não era impossível. A Unreal Engine sempre deu suporte. Por isso, muitos jogos de fato acabavam sendo extremamente realistas, mas acabavam perdendo o fator de unicidade deles, se assemelhando demais uns com os outros, porque para atingir o fotorrealismo, as características proeminentes da Unreal Engine são sempre as mesmas, todas essas que a gente acabou de citar. Mas Stalker 2 é diferente, porque ele sabe de tudo isso e tira proveito de cada um desses aspectos sem se perder no meio de outros jogos que também usam a Unreal Engine 5. É assim que ele faz o motor gráfico parecer tão único enquanto é aplicado no jogo. Ele usa
usa o motor gráfico, mas se distancia de todos os outros jogos que fazem o mesmo. O grande segredo aqui para poder conseguir fazer esse tipo de coisa é que o jogo tira proveito da direção de arte para criar ambientes únicos, da mesma maneira que também tira proveito do motor gráfico para trazer todo esse realismo. Ele sabe aproveitar o melhor dos dois mundos. Então, nós vamos ter toda a representação de materiais muito bem feita de fato, mas o mundo do jogo vai muito além disso porque a direção de arte entra em ação. Stalker pode ser muito bonito à luz do dia e impressionar com o fotorrealismo, mas ele também pode ser obscuro com cenários tomados pela escuridão, ele pode ser claustrofóbico em ambientes internos, não menos importante, também pode ser apocalíptico em diversos momentos, fazendo um uso intensivo da direção de arte única e exclusivamente. O realismo visto nos horizontes tomados pela densa vegetação é apenas uma das vertentes gráficas desse título. Aqui a gente está falando de um jogo que usou o motor gráfico apenas para dar vida à direção de arte do desenvolvedor e não o contrário, como a gente vê acontecendo com muita frequência, fazendo com que os jogos percam um pouco da identidade visual deles. É por isso que no meio de outros exclusivos, esse daqui consegue se destacar com a Unreal Engine 5. Stalker 2 eventualmente também vai aparecer no PlayStation 5, mas em 2024 foi no Xbox que ele apareceu, por isso ele tá aqui e era impossível a gente não citá-lo. Mas para quem quer um realismo ao extremo, se apropriando de todas as vertentes do motor gráfico que podem dar vida a isso, não tem como não citar Hellblade 2. Hellblade 2 foi um verdadeiro divisor de opiniões. Um divisor de opiniões até mesmo para quem jogou e gostou do primeiro game. A principal crítica ao jogo é que a gente não faz muita coisa além de andar e ir para frente. Do ponto de vista casual, ou até mesmo para quem jogou o game anterior, isso é uma verdade. Mesmo Hellblade 1 sendo mais antigo e tendo recebido um investimento menor, ele tem mais variedade de coisas para serem feitas e uma gameplay muito mais vertical. Mas para quem é obcecado por psicologia ou até mesmo psiquiatria, esse é mais que um jogo, é uma experiência para ser sentida e dependendo do quão comprometido e entendido do assunto você estiver, por que não dizer vivida também. Existe margem para isso porque o trabalho de sonoridade de Hellblade 2 e toda a humanidade que a protagonista exibe através dos visuais e da própria gameplay conseguem te colocar lá dentro daquele mundo sem qualquer dificuldade para poder experienciar o que ela está experienciando. Por isso, o que eu tenho para dizer sobre o realismo desse jogo é que de fato a parte visual ajudou nessa tarefa. A gente vai ver uma personagem extremamente detalhada e um cenário muito realista totalmente amparado pela Unreal Engine 5, mas ao contrário de Stalker 2, esse se apoia menos na criatividade da direção de arte para poder se focar nos detalhes proeminentes que o motor gráfico consegue trazer. Isso porque provavelmente dessa vez fez mais sentido para esse jogo. Um bom teste, inclusive, para perceber o quão realista esse jogo é usar o modo foto dele para chegar o mais próximo possível do modelo da protagonista. É tudo tão detalhado que chega a ser surreal que ela seja um personagem de videogame exibida numa tela, e os cenários não ficam para trás em absolutamente nada. Só que tem dois aqui que eu acho que vocês precisam ver para ter uma dimensão de tudo que eu tô falando aqui. A gente tem um em que o elemento principal é o fogo e outro em que o elemento principal é a água. Nos dois a gente tem uma batalha contra um chefe e por isso as coisas tendem a ser mais impressionantes visualmente, porque é um momento que demanda muito foco visual. No caso do cenário com fogo, a gente vê o lumen da Unreal Engine 5 entrar em ação sem medo algum. As chamas criam luz dinâmica e dão senso atmosférico através da iluminação global. Então, toda vez que o fogo atinge as pedras, por exemplo, a gente vê a força da luz aparecendo graças ao impacto disso e o ambiente com cores extremamente saturadas. Se você coloca isso numa boa TV grande com um fone de ouvido decente, é como se você sentisse o quão quente aquele lugar tá, apenas porque os efeitos são extremamente realistas. Já no cenário da água, é fácil dizer que essa é uma das melhores simulações de água que a gente vai ver nessa geração. Os efeitos de luz não têm muita importância aqui como tiveram no cenário anterior. Tudo que nós estamos vendo é a física fazendo o trabalho dela para mostrar o quão agressiva a água pode ser. E mais uma vez, se você estiver imerso o suficiente no jogo, você vai se sentir naquele ambiente quase como se as ondas estivessem te atingindo. Hellblade 2 atinge 1440p de resolução, então não é difícil usar a capacidade das TVs atuais para ver a beleza desse jogo no Xbox Series X. Mas apesar de toda a parte visual ser realista, esse conceito se estende para outras áreas do jogo também, e é nesse ponto que eu queria chegar, porque não é exagero, o que a gente tem aqui é o realismo ao máximo da Unreal Engine 5. O trabalho de expressões faciais foi incrível, o trabalho nos sons também não fica devendo em absolutamente nada, mas reparem nos movimentos que Senua faz durante os combates. Nesse meio existe algo que chamamos de interpolação. Interpolação é só um nome bonito usado para dizer que entre o começo e o fim de um movimento existem diversas outras ações para poder deixar o resultado final muito mais suave. Hellblade 2 não só tem isso, como usa tão bem
a ponto de ter feito muita gente preferir o sistema de combate do jogo anterior por acharem o segundo game com um combate muito mais truncado e lento. Mas não é que ele seja lento ou truncado, ele é só extremamente realista. E a gente sabe que mesmo em jogos realistas, a fantasia precisa tomar conta um pouco das coisas para deixá-las mais divertidas. Só que, se considerarmos que a imersão é fundamental nesse jogo, talvez essa tenha sido uma escolha acertada, porque até nos combates você sente o peso de cada golpe que você está desferindo ou recebendo. O curioso é que, se repararmos, até agora a gente não encontrou apenas 2 jogos da Unreal Engine 5 protagonizando uma lista de melhores gráficos do ano de 2024. Nós também encontramos 2 jogos que marcam o extremo uso do motor gráfico, o que ele pode fazer de tão realista em qualquer jogo através de Hellblade 2 e como é possível aplicar um estilo artístico único e ainda assim conseguir aproveitar todas as vantagens que ele oferece, como foi o caso de Stalker 2. Hellblade 2 acaba impressionando muito mais porque ele tem muito mais detalhes aglomerados, o que talvez tenha sido facilitado por ser um jogo muito mais linear, mas vamos dizer que os 2 jogos usam a Unreal Engine 5 muito bem e trazem gráficos extremamente realistas. Só que isso faz parecer que a Unreal Engine 5 é a única engine capaz de trazer bons resultados nessa geração. Mas o nosso primeiro lugar não tá aqui à toa. Eu sinto que eu nunca vou falar o suficiente do quão impressionante Indiana Jones é no Xbox Series X. A gente viu o jogo trazer 60 quadros por segundo, a gente viu o jogo trazer um excelente padrão gráfico a ponto de termos todas as superfícies extremamente detalhadas, a gente também viu o jogo com Ray Tracing na iluminação global acontecer por aqui, ou seja, a gente viu tudo isso acontecendo inclusive com 60 quadros por segundo e em uma resolução de 1800p nativamente, sem qualquer apoio de técnica de reconstrução, deixando o game à beira do 4K. Quantos jogos hoje em dia conseguem fazer tudo isso? E acreditem, esse não é um jogo que está rodando na Unreal Engine 5. O motor gráfico que está rodando aqui é o mesmo motor gráfico dos games da franquia Doom, e ele é o responsável por fazer Indiana Jones ser um dos poucos e raros jogos dessa geração a conseguir juntar tantos recursos de nova geração, sem comprometer todo o resultado final. Ele é um dos jogos que usa verdadeiramente o poder do Xbox Series X. Enquanto o jogo tem muita coisa que eu acho que precisa ser destacada em Indiana Jones. Do lado negativo, eu diria que faltou um pouco mais do uso de armas de fogo ao longo da campanha. Exploraram muito pouco isso, mas por outro lado, isso deu vida a momentos furtivos incríveis e oportunidades pra gente explorar cada canto desses mundos graças a essas partes furtivas. Isso porque, primeiro, o jogo te coloca em diversos cenários largos e com muitas opções de abordagem, porque sim, mesmo com excelentes visuais e com toda a demanda técnica, os ambientes ainda por cima são enormes. Depois, nesses cenários amplos, a gente tem inimigos com uma inteligência artificial muito boa que te fazem pensar em como prosseguir e avançar no território deles. Se esgueirar aqui é extremamente divertido para quem gosta do gênero de stealth, mas uma coisa bem interessante que precisa ser pontuada também é como a narrativa se desenvolve para fazer o jogador se sentir como num filme de Indiana Jones, só que agora assumindo o controle do personagem. Para vocês terem uma ideia, tomaram cuidado para até como os efeitos sonoros iriam remeter a isso. Os diálogos com os personagens, as fugas dos templos entrando em colapso, o timing dos acontecimentos, tudo te direciona para você se sentir dentro da experiência de um filme da saga. O fato dele usar uma câmera em primeira pessoa não faz dele um shooter qualquer, ele é um game único. Esse daqui é um jogo que em breve vai estar disponível no PS5 também, mas em 2024 ele era apenas dos Xbox Series X e Series S, onde inclusive ele também teve um excelente desempenho. E acreditem, quando eu digo que é uma experiência e tanto, então não deixem de conferir Indiana Jones assim que possível. A gente até tá falando de uma excelente direção de arte aqui que é capaz de trazer cenários muito bonitos, mas não tem como não pensar que raros são os jogos que conseguiram fazer o que esse daqui fez na parte técnica dessa geração. Então não tinha como ele estar num lugar diferente, por conseguir reunir tantos recursos prometidos para a geração em que a gente tá, ele merecia o primeiro lugar. Mas eu quero saber a opinião de vocês agora. Vamos tentar isolar o Xbox. Qual foi o jogo de Xbox que te impressionou, não em 2024? Qual foi o jogo de Xbox que te impressionou de verdade graficamente falando, considerando tudo que essa geração prometeu ao longo de todo o período de vida que o console tem até agora? Eu quero saber qual é a opinião de vocês aí no campo dos comentários, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.